Oi, gente, tudo bem com vocês? Se não tá, vai ficar em nome de Jesus. Vamos lá para mais um vídeo? Mas antes disso, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações. Vamos lá? O vídeo de hoje é um vídeo sobre a minha gravidez, né? Que foi uma gravidez de alto risco. Bom, em fevereiro de 2020, eu acabei descobrindo que estava grávida. Né? Foi um misto de sentimentos, felicidade, medo, né? O medo porque eu tinha acabado assim de começar a, a procurar médicos, né, para poder investigar a suspeita de trombofilia, porque né, eu sou mamãe também de 3 anjinhos. Eu tive que devolver para Deus 3 filhos, né, 3 anjos. E tenho hoje 3 filhos, né? Então, eu tinha muito medo de uma nova gestação e que acontecesse a mesma coisa, né? Então, eu tinha muito medo, então eu ficava insegura. E quando eu descobri numa segunda-feira, né? Numa terça, eu descobri na segunda, na terça-feira eu tive um sangramento. Nesse sangramento, eu tive que fazer a ultrassom, uma ultrassom ultravaginal. E nessa ultrassom, né, eu já estava com 6 semanas e um dia. E já deu para ouvir o coraçãozinho do bebê batendo. Então, assim, eu fiquei muito feliz pelo coraçãozinho dele estar batendo e estava tudo bem. Só que a médica não sabia de onde tinha vindo aquele sangramento. Mas graças a Deus estava tudo bem. 6 semanas se passaram, 7 semanas, com 8 semanas, o sangramento novamente. E aí eu tive que esperar um pouquinho para poder fazer a outra ultrassom, porque estava muito perto uma da outra. Então, eu tinha que esperar mais um pouquinho, mas o médico fez o toque, estava tudo certinho, o colo do útero estava fechado e eu tive que ficar de repouso, né? Então, eu tive que afastar do trabalho e ficar de repouso. E nesse ficar de repouso, para mim, foi uma parte, assim, muito ruim, porque eu era uma pessoa, assim, que eu levantava super cedo, dormia super tarde, né? Trabalhava muito, corria para um lado, corria para o outro, nunca ficava deitada, né? E ter que ficar de repouso absoluto. Isso para mim foi um baque. Ter que parar com as minhas atividades. Mas era por uma boa causa. E eu entendi que eu tinha que ficar de repouso e fiquei de repouso, né? Com 10 semanas eu fiz a ultrassom e estava tudo bem com meu bebê. Tudo perfeito, graças a Deus. Né? E passando, eu já tinha sido encaminhada para outra cidade para poder fazer o pré-natal de alto risco. Mas o médico que me acompanhava aqui, um anjo, ele sempre estava disposto a me ajudar. Ele conversava comigo, explicava como funcionava, como que estava funcionando as coisas, né, os riscos, mas ele sempre foi muito positivo. Então isso me ajudou também bastante. E o meu marido sempre falava assim que Deus tinha prometido, realmente Deus tinha feito uma promessa pra gente, a gente teria esse filho. E né, ali eu entendi que eu estava sangrando, mas os planos do Senhor estavam intactos na minha vida. E passaram, com 20 semanas, eu consegui a vaga, né, no alto risco e fui. E estava tudo bem com meu bebê, graças a Deus. No começo eu tive muito enjoo, perdi muito peso no começo, né, muito enjoo mesmo. Tomava bastante medicamento para enjoo. Tinha dias que eu tinha que ir ao hospital para poder tomar Dramin na veia, né, para conseguir comer um pouco e tomar água, né?
E aí eu lembro que com 20 semanas, assim que eu comecei o alto risco, eu fui fazer a morfológica. E aí eu descobri que era um menino, né, e que eu tinha um probleminha, que as minhas artérias uterinas, elas estavam altas, um pouquinho altas. E aí eu retornei no mês seguinte, né, pro médico. E quando eu cheguei no pré-natal, o médico explicou que as artérias uterinas estando altas, eu tinha uma chance de ter pré-eclâmpsia. E eu sabia dos riscos que tinha, né, fora a pré-eclâmpsia, que a gente, o médico sempre falava dos riscos, né, que a mãe corre, o bebê corre, né, mas ele ia acompanhar de perto e tudo mais. E aí eu fazia ultrassom todo mês para ver essas artérias como elas estavam, né? Para quem não sabe, as artérias uterinas, ela é uma veia que liga o bebê na placenta, né? E a placenta numa veia que liga ao coração da mãe, né? Então, essas artérias estavam altas. Então, começou a preocupação. Já tinha preocupação por conta do sangramento, a suspeita de trombofilia, né? A minha cabeça passava muitas coisas, porque eu já tinha perdido 3 filhos. Então, foi bem complicado, assim. E sempre de repouso. Sempre que eu ia ao médico, eu tinha que permanecer de repouso absoluto. Só que, assim, eu já estava sentindo muito mal de ter que ficar só deitada o tempo inteiro. Então, às vezes eu saía, eu andava, né? A médica me liberou andar pelo menos 10 minutos, passar meia hora em pé. Então, assim, eu aproveitava, eu andava. Então, até aí, tudo certo. Quando eu cheguei, né, nas 30 semanas de gestação, eu fui fazer uma ultrassom, porque, tipo assim, de uma hora para outra eu comecei a inchar, né? Eu não engordei, eu inchei. Então, nessa parte que eu engordei, a médica começou a suspeitar que algo estava errado, porque de uma semana para outra eu tinha engordado 4 quilos. Na verdade, eu não tinha engordado, eu tinha inchado. E aí eu fui fazer essa ultrassom, que foi dos membros direito e esquerdo, né? Que foram das 2 pernas que eu tive que fazer, porque ela achava que eu tinha dado trombose nas pernas. E aí eu fui fazer essa ultrassom e no dia 21 de agosto eu fiz essa ultrassom. No dia 21 de agosto eu já estava com 30 semanas e um dia. E graças a Deus deu tudo certo, mas não sabia o porquê do inchaço excessivo, né? E aí eu entrei em trabalho de parto prematuro. Aí foi a correria, porque eu tinha que tomar os corticoides por conta do pulmãozinho do bebê, porque era um bebê prematuro. E eu tive que ser levada para outra cidade, né? Para poder fazer o acompanhamento de perto. No hospital mesmo que eu fiz o pré-natal, eu fui acompanhada lá. E aí a médica falou assim, não pode nascer agora, porque você está em trabalho de parto, mas não tem dilatação. E não tinha vaga nenhuma UTI aqui na cidade vizinha, né? Que é Uberaba. Não tinha vaga na UTI. Então ela deu todo o medicamento para que segurasse esse bebê até mais à frente. E aí eu comecei a usar a Ultragestan. Eu usava e tomava um de manhã. E diminuía um pouco das contrações, né? Aí depois eu fiquei sempre sentindo contração, mas era aquelas contrações de treinamento, né? Que sempre falam que é de treinamento, mas a gente que é mãe, às vezes a gente sabe que não é de treinamento. E aí eu fui tomando essa medicação,
ficando de repouso. Aí realmente eu já passei a não andar mais mesmo. Eu só andava assim dentro da minha casa, só. A partir dessa data de 21 de agosto, eu passei a não andar mais, não fazer mais nada mesmo. Repouso absoluto, absoluto mesmo. E aí eu fiquei de observação, depois eu vim embora nesse dia, acho que foi isso mesmo, se eu não me engano. E acompanhando, né? Aí o meu pré-natal já passou a ser uma semana, de 2 em 2 semanas, para acompanhar de perto para ver. E aí, quando passou alguns dias, eu entrei em trabalho de parto novamente. Comecei a sentir contrações novamente. Só que fora essas contrações, eu comecei a sentir dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor na nuca. Então, eu fui até o hospital, chegando lá, a minha pressão estava alta. E aí, o que a gente temia aconteceu, que foi as artérias uterinas, elas alteraram e ficaram com incisura, né? E aí aconteceu a pré-eclâmpsia, que era o medo, né, que eu tinha, era disso, né? E o cuidado que a minha médica tinha com a equipe dela era para não dar essa pré-eclâmpsia. Aí sim descobri o porquê do inchaço excessivo que eu tive. Era causado pela pré-eclâmpsia. E aí comecei a tratar, tomar medicamento para pressão, controlar essa pressão, que ela não controlava, ela ficou descontrolada. E aí ela deu uma estabilizada. Com 33 semanas, ela voltou desses picos, só que aí ela vinha só de 13 ficava 13 por 8, 15 por 8, por 11, e assim ela foi ficando. Ela já não baixava. E aí eu tive que ser levada para o hospital e fiquei internada, né, até estabilizar essa pressão, por conta da pré-eclâmpsia, porque já não corria risco só eu, e sim o bebê também. E aí começou realmente o meu sofrimento, porque você ser mãe, ter outros filhos, e você tá no hospital em uma outra cidade, e saber que os seus filhos, né, ficaram, né, na expectativa ali que você fosse, mas que você não demorasse, que você iria voltar logo. E não foi bem isso que aconteceu. Eu fiquei dias no hospital. A minha sogra cuidou dos meus filhos, né? Mas você que é mãe, você não quer ter filho para ninguém cuidar. Você quer cuidar, pelo menos é o meu caso, né? E eu ficava lá e pensava muito neles. E nisso a minha pressão não controlava. E toda vez que eu falava com eles, em chamada de vídeo, eu chorava. Então ali descontrolava novamente a minha pressão. Aí conversei com o médico, eu falei, ó, doutor, tem outros filhos, tenho mais 2 filhos, e eu preciso ver meus filhos pessoalmente, eu preciso abraçar meus filhos. E ele falou assim, mas vamos controlar a pressão primeiro. Olha, aqui no hospital a gente tem todo suporte, caso aconteça alguma coisa com você, nós temos todo suporte. E se você for para casa, caso aconteça alguma coisa, que Deus o livre, e não der tempo de chegar aqui no hospital. Tá, doutor, tudo bem. Mas parece que ele tava adivinhando. E aí eu fui fazer o cardiotoco, né, que é o exame do coraçãozinho do bebê. E de repente, o coração do meu bebê começou a oscilar. E começou a cair. E eu não sei se foi o nervoso ou se foi realmente ali o que eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Eu só sei que o meu coração começou a disparar
Eu comecei a passar mal. E a médica imediatamente já veio assim rápido, correndo, e colocou o oxigênio em mim e já mandou preparar a sala de cirurgia e uma vaga na UTI. Então ali eu fiquei muito assustada, com muito medo. Aí depois ela pediu para colocar um soro, né? Ela falou assim, vamos pôr uma glicose, porque às vezes é porque eu ainda não tinha comido, né? Não tinha, só tinha tomado um pouco de água, então poderia ter sido isso também. E aí eu fiquei nesse oxigênio que é horrível, né? E ali aquele monte de médico em volta de mim me olhando, e mede pressão, e faz isso, e faz aquilo, aqueles procedimentos tudo. E ali na hora passou assim um fio na minha cabeça. Então naquele momento eu pensei que realmente eu iria morrer. E aí eu fiquei com muito medo mesmo. E aí 2 semanas depois, a minha pressão subiu novamente, descontrolou, então teve que fazer a indução do parto. Fiz a indução do parto e graças a Deus na hora do parto a minha pressão controlou e o meu bebê nasceu. Hoje está com 21 dias, mas foi muito assustador tudo, passar por tudo isso, que é algo que você nunca espera passar. E eu fiquei com muito medo mesmo, muito assustada, mas graças a Deus correu tudo bem. Mais um recado eu deixo para você que é mulher. Com saúde não se brinca. Pressão alta não é brincadeira. Gravidez não é brincadeira. Tem sim que ter muito cuidado. Sentir uma coisa, outra vai até o hospital para ver. Porque tudo que eu sentia, eu ia até o médico, né? Eu sempre procurava um médico. E ainda passei por tudo isso, né? Então, mesmo depois do parto, ainda fiquei muito inchada mesmo. Eu fiquei aí uns 17 dias muito inchada para conseguir andar, não aguentava andar direito, não aguentava nem sequer deitar e levantar da cama sozinha. Eu sempre precisava de ajuda. Então, com saúde, não se brinca, tá bom? Beijo, fiquem todas com Deus.